Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos sustém, aquele que tem cuidado de nós, aquele que a sua fidelidade dura para sempre, aquele do qual, ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim nos ensina o Senhor. Não há ninguém que possa escapar do seu tribunal, juízo de vivos e de mortos, aquele do qual nós depositamos a confiança, e a sua graça nos basta na nossa fraqueza, que ele nos aperfeiçoa, aquele que julga ser forte de pé, cuide para que não caia. Muitas são as ciladas inevitáveis, assim a palavra nos diz. Mas aqueles que depositam a fé no Senhor jamais são decepcionados. Antes, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, a palavra diz: 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não tememos mal algum. Praga nenhuma chega à nossa tenda, nenhuma ferramenta forjada prospera. Toda língua que se levanta, nós trazemos a juízo. Esta é a herança daqueles que ele diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tem-vos chamado de amigo. Um irmão e amigo na adversidade. Sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. Fiel e verdadeiro, aquele que aplana os caminhos para a sua vinda. Derruba os montes, entulha os vales, levanta um povo a fim de compreender, do qual a palavra diz que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Mas nós, em relação ao Senhor, Ele agrada daqueles que o buscam e encontram, e dia após dia são orientados, conduzidos pelo seu Espírito. Aquele que nos enche da sua verdade, que nos mantém sempre a fim de agradar, uma vez que Ele nos conhece pelas atitudes, e as atitudes são sempre aqueles que alcançam o entendimento do alto, é desviar do mal, sujeitar a seu espírito e resistir à maledicência. Aqueles que permanecem não por si, mas através daquele que nos ensina: se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Aonde ele, ainda que fizesse a própria vontade, sendo a verdade, mas assim ele disse para que houvesse compreensão da nossa parte, uma vez que a submissão de coração, ela não é segundo a autoridade do mundo, aonde aqueles que seguem na autoridade do mundo estão sempre querendo estar usando a sua autoridade para a fim de corrigir. Mas Jesus, a sua autoridade é pela submissão de coração, é dar o bom testemunho, a fim de que aqueles que são um bom testemunho alcance os demais para que venham também a produzir um bom testemunho.
Jesus nos ensina a ser seus imitadores. A submissão de coração é imitar. Ele sempre chamava aqueles que ali estavam à sua volta e fazia da forma correta, segundo a verdade, para que eles compreendessem e fizessem da mesma forma. Assim é nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Estar dando um bom testemunho a fim de que aqueles que estão à nossa volta também sejam um bom testemunho pela condução do seu Espírito, assim como nós somos conduzidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.